Estamos felizes por mais esse convite de estarmos aqui na casa do Senhor, nesta noite onde viemos aqui adorar o nosso Deus maravilhoso, juntamente com os irmãos. E hoje um culto especial, culto de Santa Ceia, onde nesta noite estaremos aqui junto com os irmãos para participar desse banquete santo, que é a Santa Ceia do Senhor, onde nesse dia temos que estar felizes na presença do Senhor, porque o Senhor nos deu mais esse dia, hoje, esse dia especial de participar do corpo e do sangue do Senhor nesta noite, amém? Mas agora vamos estar orando para que o Senhor, em nome de Jesus, use grandemente a pastora nesta noite para falar aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Pai, e te agradecemos, Senhor, por esse momento, Pai, maravilhoso aqui na Tua presença, Pai, onde viemos aqui, Pai, para te adorar, para te bendizer, Pai, o Teu nome santo, Pai, porque o Senhor é santo, Pai, e estamos aqui nesta noite, Pai, para ouvir o Senhor, para que o Senhor vai falar aos nossos corações através da pastora Geisa, Pai. Estamos aqui, Pai, ansiosos na Tua presença, Pai, para saber o que o Senhor tem para falar aos nossos corações nesta noite, Pai. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, e eu tenho certeza que o Senhor vai usar grandemente, Pai, a vida da pastora Geisa neste momento, para falar aos nossos corações, e temos certeza, Pai, que vamos sair daqui felizes, Pai, e transbordantes de alegria, Pai, nesta noite, porque o Senhor tem uma palavra poderosa para falar aos nossos corações nesse momento, Pai. Usa a Tua filha, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Amém. Que você pode se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Não é como vocês verem eu estar na igreja no domingo, mas nós estávamos em conferência, queridos, ali na igreja, onde nós iríamos terminar hoje à noite. Mas o irmão da irmã Regina, chamado Damião, alguns conhecem ele como Dadá Padeiro, ele faleceu bem na hora que a missionária Paula estava ministrando a palavra do Senhor lá na igreja, e eu não tinha como terminar a conferência, eu seria injusta, então eu cancelei o culto, porque a família em si estava participando de tudo, da dança, do louvor, e eu seria aquele injusto colocar alguém mutado para estar ali cantando, porque nós sabemos que nessa hora nós precisamos ser abraçados. E eu saí lá fora e falei: Deus, me dá uma direção. E Deus falou comigo aonde é que eu estaria. Eu estaria aqui na conferência, eu estaria lá juntamente com os familiares. Queridos, eu entendi na hora quando Deus falou comigo: eu vou estar lá com os familiares. Eu falei: amém. Eu fui na casa da pastora Amélia, ela falou: vem aqui rapidinho. Eu falei: estou indo. Aí eu cheguei lá, ela falou: você ministra? Eu falei: eu vou ver com o pastor. E eu cheguei em casa, queridos, e eu caí num sono que não é normal. Mas eu acordei com o coração pegando fogo. E eu falei: Deus. Aí eu vi que ela tinha escrito pastor e eu não respondi. Eu falei: Jesus, é agora. O Senhor falou: não tem como parar aquilo que eu quero continuar. Amém, queridos? Eu quero pedir para que você abra a tua Bíblia em Ezequiel 47. Quero pedir para que você fique de pé. Eu pedi para você sentar, mas nós temos que dar reverência àquele que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Amém? Ezequiel capítulo 47. Eu vou ler a partir do versículo 3. Amém, queridos? O Senhor é bom e Ele está presente neste lugar. Amém? A palavra do Senhor, Ezequiel 47, versículo 3, está dizendo assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos ombros. Na sua versão pode estar dizendo cintura ou ombro. Mediu mais outros 1000, e era já um rio em que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido.
águas que deviam passar a nado, rio a qual não se podia passar. E me disse: vestiste, filho do homem. Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio, e tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores de um lado, de um e de outro lado. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. E toda criatura vivente que vive, em que enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo que viverá por onde quer que passe este rio. Amém, queridos, até aqui. Essa palavra foi a qual o Senhor me deu muito, quero dizer aqui rapidamente. E nós temos que escolher todos os dias, queridos, passar pelas águas e não somente ficar pela superfície. Todos os dias nós temos medo de nos afogar, ou pelas lutas, ou pelas batalhas, mas, queridos, aquele que nos conduz, aquele que conduz a nossa vida, aquele que nos chamou, aquele que nos escolheu, nunca deixará com que nós venhamos nos afogar. E nós precisamos entender, queridos, que tornozelo é algo superficial. Imagine uma pessoa que quer molhar somente os pés, e ela tira o seu sapato, e ela remove as suas meias, e ela coloca os pés na água. É como alguém extremamente alto, um adulto, ele entra em uma piscina infantil superficial. E há pessoas que vivem a vida nesse nível, vivem uma vida superficial na presença de Deus. E muitas delas, queridos, permanecem no nível, eu quero dizer, de salvação. A salvação, ela chega para todos nós. E a salvação aqui representa, queridos, um dia quando nós aceitamos a Cristo em nosso coração. Só que nada mais acontece. O frescor, ele vem sobre os nossos tornozelos, mas nada mais acontece. Nós recebemos a salvação e muitas vezes nós nos contentamos com isso. Mas a palavra do Senhor diz que a água, ela atinge uma nova dimensão. E aqui este homem, a qual está conduzindo o profeta Ezequiel, ele diz que as águas chegam até os joelhos. E eu entendo aqui, queridos, que quando as águas estão sobre os joelhos, nós não podemos correr, nós continuamos caminhando. E ele representa o tipo de cristão que está em conformidade em reunir somente religiosamente, toda semana ou domingo após domingo, na congregação, ou aqui na igreja, ou em qualquer lugar, ou até mesmo nas nossas casas. E muitas vezes o seu conhecimento também está no nível da salvação, acrescentando que eles ouvem toda semana a pregação, mas ainda assim não tem uma vida profunda, não tem uma vida cristã profunda com Cristo. E muitas vezes, queridos, eles se molham na água, mas nada mais acontece, porque ele não está disponível a ir a um nível mais profundo. E depois a palavra do Senhor está dizendo que essa água, ela chega até a cintura, até os ombros. Em algumas versões diz que chega até os ombros. E, queridos, isso representa o esforço. 3/4 do corpo estão na água, mas não se aprofunda por medo, sem saber o que é que vai acontecer. Sente que algo pode dar errado, sente que às vezes pode se afogar, sente que às vezes a morte pode pegar. Alguns, muitas vezes, queridos, gostam de estar nesse nível. Eu quero que você se lembre do mar, quem já teve a oportunidade de ir no mar, numa piscina funda. Nós nunca passamos a altura da nossa cintura, dos nossos ombros, porque nós temos medo de nos afogar. Mas nós precisamos entender, queridos, que nós temos que nos entregar ao Senhor por completo. E a palavra do Senhor está dizendo que não há nada mais, somente o próprio Deus, que pode nos levar, queridos, que pode nos tirar do contato com a terra seca, pode nos tirar das circunstâncias que muitas vezes nos abalam, pode tirar muitas vezes daquilo que nós estamos passando, de coisas que nos dá segurança, sabe para quê? Para nos levar para longe. Às vezes Deus vai te tirar aqueles lugar de conforto, às vezes Deus vai te tirar do lugar de segurança para te levar, talvez a um lugar que você vai dizer, mas pastor, eu tenho medo. Mas quando nós estamos, queridos, dependendo do Senhor, quando nós estamos cercados por águas, aonde quer que o Senhor nos coloque, Ele nos leva para um lado, para o outro. E nós precisamos depositar a nossa confiança no Senhor. Nós precisamos
comunhão com Deus e a condição colocada pelo Senhor, a minha vida e a sua vida eu quero representar como se fosse natação, porque o Senhor vai te levar para um lado, vai te levar para o outro, e a Bíblia diz aqui, queridos, que nesse estágio ele já estava submerso, ele já não estava com as águas no tornozelo, já não estava com as águas no joelho, já não estava com as águas na cintura, mas ele já estava completamente submerso, ou seja, ele estava completamente na dependência de Deus. Nós precisamos entender, queridos, que nós temos que estar completamente submersos, porque muitas vezes nós nos contentamos. Pastor, eu já molhei os pés, eu já recebi a salvação. Queridos, nós estamos vivendo em dias em que o Senhor quer ter algo mais profundo conosco, e só tem como ter algo profundo se nós estivermos submersos. E qual o objetivo de ir para uma margem ou para outra? É andar, queridos, ou opostamente daquilo que você concorda ou daquilo que você acha. É viver, queridos, de um lado para o outro, sabe? Porque Deus nos coloca um objetivo para alcançar a margem oposta. Talvez você não entenda esse objetivo, mas quem está nadando no Espírito, quem caminha em direção ao alvo, remove todos os medos, remove todas as afrontas, aceita os desafios, até mesmo chorando, até mesmo gemendo, até mesmo querendo desistir, mas vem e aceita. Sabe por quê, queridos? Nós precisamos caminhar em direção ao alvo, nós precisamos caminhar, queridos, nós precisamos entender que nós temos esses benefícios, porque a vida no Espírito Santo nos traz esses benefícios. Sabe qual é esse benefício? Quando você quer desistir, mas Deus, Ele move alguma circunstância e você não desiste. É quando você fala, hoje eu não vou no culto, alguma coisa acontece e você chega no culto, nem que for correndo. O Senhor, Ele gera situações, queridos, para que eu e você venhamos perder o medo, para que eu e você continuemos prosseguindo, para que nós possamos alcançar aquilo a qual Jesus Cristo já tomou por mim e por você, queridos. Jesus já venceu por mim e por você. Nós precisamos entender isso, irmãos. Eu não julgo que eu tenha alcançado aquilo que eu quero alcançar. Talvez você ainda não tenha alcançado, mas Paulo, ele diz aos Filipos, ele escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 12 e 14, ele está dizendo assim: irmãos, eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando para as que estão adiante, eu prossigo em direção ao alvo para obter o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Queridos, nós temos que esquecer das coisas que ficaram para trás. Nós temos que olhar para como Paulo está escrevendo para Filipenses, para a igreja de Filipe, está dizendo assim: olha, eu julgo que eu ainda não tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, esquece do sofrimento, esquece da perseguição, esquece das pedradas, esquece quando você quer desistir, esquece da enfermidade, porque o que Cristo está dizendo, olha, avancem para aquilo que está adiante, mas eu não vejo, pastor, aquilo que está adiante. Queridos, mas quando você dá um passo de fé adiante, você alcança, você obtém o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos entender, queridos, que os rios, ele representa a vida no Espírito. A Bíblia diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior mandarão rios de água viva. Queridos, do seu interior fluirão rios de água viva. Este rio ao qual o profeta Ezequiel ele não questionava. Aquele homem, ele vai abrindo, queridos, caminho, e este homem, o profeta, ele vai passando, confiando naquele homem. E este homem representa o próprio Deus. Este homem, ele representa Jesus. Este homem, ele representa, queridos, o Espírito Santo, que quer pegar nas tuas mãos e quer que você dê passos sem se preocupar, sabe? Porque ele garante você passar do lado de um lado para o outro. Ele não quer que eu e você fique somente, queridos, na superfície. E as águas, queridos, elas estão fluindo. Em João 4,14 está dizendo: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der
virá a ser nele uma fonte de água que manda para a vida eterna. Queridos, nós temos uma promessa e nós temos que tomar uma decisão hoje. Na vida com Deus, queridos, nós temos que andar, nós temos que trilhar, nós temos que voltar ao projeto original. Nós temos que voltar ao nível, queridos, natural. Em Gênesis 1:29 nós vemos que Deus colocou tudo à disposição do homem. O homem tinha tudo, queridos, tudo para que ele fosse mantido pleno sobre a terra. Mas o pecado, ele entrou, o pecado, ele veio, e o pecado, assim, uma vez chegou nas nossas vidas. O pecado chega nas nossas vidas todos os dias. Todos os dias nós somos tentados. Mas quando nós entramos no caminho da salvação, quando nós entendemos que Jesus é o nosso Salvador, nós passamos a viver, queridos, um nível natural, um nível da criação, a qual nos mantém vivo todos os dias. E nós precisamos entender, queridos, que o primeiro nível, nós podemos ver no versículo 3, onde Ezequiel fala que aquele homem levou ele para um ribeiro, e neste ribeiro o homem mediu 1000 quilômetros. Queridos, imagina só um homem te levar até um ribeiro e medir 1000 quilômetros à sua frente, pegar na tua mão e caminhar com você. E ele diz que as águas batiam no seu tornozelo. E aqui nós encontramos o primeiro nível que muitos de nós estamos vivendo e nós nunca saímos deste primeiro nível. Nós nos contentamos com as águas batendo nos nossos tornozelos, queridos. E o pé é uma das partes do corpo mais sensível que nós temos. É por isso que Deus um dia disse: tire, retire a sandália dos seus pés. Porque, queridos, nós precisamos estar sensíveis. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer, queridos, nos tirar da zona de sensibilidade. Porque, pastor, a água aqui no meu tornozelo já está bom. Já tem um refrigério para mim. Nós temos que entender, queridos, que Ezequiel, ele vê que as águas estavam batendo em seus tornozelos. E a primeira lição que eu aprendo aqui é que nós precisamos lavar os nossos pés. Que nós precisamos muitas vezes limpar os nossos pés, sabe por quê? Porque tem lugar que você tem pisado que Deus está dizendo não é para você pisar. Tem lugar que você tem entrado, queridos, Deus está dizendo não é para você entrar. E é talvez, queridos, que você ainda está no primeiro nível. É por isso que talvez os seus pés só estão, os seus tornozelos só estão nas águas, sabe por quê? Porque você pisa em lugares errados. E muitas vezes você enche seus pés de poeira e a lama do pecado, queridos. Mas essa noite o Senhor quer remover a poeira. Nessa noite o Senhor, Ele quer, queridos, tirar toda a lama do pecado. E Ele quer te levar a um nível a mais. Ele quer te levar a um nível de fé. E viver no nível de fé, queridos, é aceitar e não titubear sobre o caráter divino, é entender o que nós temos por direito na palavra de Deus. Nós precisamos entender, queridos, que nós temos muitas vezes andado em lugares a qual Deus não mandou. Nós temos pisado em lugares a qual Deus tem dito para mim e para você não pisar. Mas, pastor, Deus não mandou eu ir. Mandou, queridos. Nós vamos pregar o Evangelho, não entrar em qualquer lugar. O que Deus nos deu, queridos, uma ordem é ir e pregar o Evangelho a toda criatura, mas não significa que você pode estar em todos os lugares. E quando eu vejo, queridos, esse segundo nível, a qual Deus começa a aumentar a intimidade de Ezequiel com Deus, porque ele usa um nível de fé. E nós podemos ver, queridos, que no versículo 4, aquele homem estava conduzindo Ezequiel e o leva a mais meio quilômetro à frente, até chegar, e Ezequiel percebe que as águas já não davam mais em seu tornozelo, mas já estavam batendo nos seus joelhos. E aqui está a segunda lição que nós aprendemos. O joelho é a parte do corpo que nós encontramos sustento. E se os nossos joelhos fraquejam, queridos, sabe o que acontece? Todo o nosso corpo inteiro vai para o chão. E é por isso que é necessário nós estarmos na presença do Senhor de joelhos, porque quando nós estamos de joelho na presença do Senhor, pode vir o que vier. O inferno todo pode se levantar, mas você certamente não vai cair, sabe por quê? Os teus joelhos estão dobrados diante da presença do Senhor. Mas existem aqueles desobedientes que falam: eu vou caminhar de pé mesmo. As águas aqui no meu joelho já está bom.
Mas sabe o que acontece, queridos, quando nós nos contentamos com as águas batendo no nosso joelho, não com o joelho no chão, na presença de Deus? Sabe o que acontece? Nós caímos. Os nossos joelhos são quebrados espiritualmente. E quando nós vemos, nós estamos largados ao chão. E quando nós vemos, nós estamos ali chorando. Nós estamos ali gemendo. Nós estamos ali achando que Deus esqueceu de nós. Mas sabe, queridos, nós que servimos a Deus, independente daquilo que nós sofremos, se você quer ficar de pé, o nível, queridos, a qual Ezequiel entra aqui, a qual a Bíblia diz que as águas estavam batendo no joelho dele, crente é joelho no chão, é cara no pó, é se humilhar diante do Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque quando nós nos humilhamos diante do Deus Todo-Poderoso, vem um nível de unção sobre nós, desce um nível de unção sobre nós. Sabe por que Deus passa a trabalhar, a operar de uma forma conjunta comigo e com você, mesmo cheios de defeito? Porque Deus, Ele continua trabalhando, queridos. Nós vemos um texto de Lucas 8, 45 e 46, a qual Jesus, Ele diz assim: olha, alguém tocou em mim. E Pedro diz assim: mas Jesus, você está no meio de uma multidão, o Senhor está no meio de uma multidão, tem tantas pessoas tocando, está uma multidão aglomerada aqui te oprimindo. Mas Jesus diz assim: alguém me tocou, e eu sei que de mim saiu o poder. Queridos, você tem poder de tocar em Jesus nessa noite. E esse terceiro nível aqui já mostra uma intimidade com Deus, a qual nós encontramos aqui no versículo 4. A qual nós vemos, queridos, que Ezequiel também fala que aquele homem não parou por ali, mas levou ele mais meio quilômetro. Fez com que ele continuasse andando, mas dessa vez que ele disse que as águas já não davam mais em seus joelhos, ela estava batendo em seus lombos, na sua cintura ou nos seus ombros. Cada versão está dizendo de um jeito. E aqui eu vejo, querido, que Deus estava pronto para levar Ezequiel, depois dessa intimidade, a mudar de um nível. E o nível a qual Deus muda a vida de Ezequiel é o nível da glória. E neste momento, queridos, está sendo revelado, visto que a glória é o próprio Deus, queridos. Ezequiel, ele tem um encontro com o próprio Deus. E muitas vezes, ao contrário do que nós pensamos, que glória é algo que vem sobre mim, sobre você. Glória não é poder, queridos, nem unção, mas é o próprio Deus na pessoa divina sendo revelado a mim, a você, como ele se revelou a Ezequiel, queridos. E Deus, ele começa a operar em um nível que significa estar a um passo à frente, não mais um passo atrás. E Deus aqui, ele começa, queridos, a liberar palavras. E aqui já não há mais preocupação, aqui já não há mais como ter medo. E neste quarto nível, nós podemos ver, queridos, em especial, que Ezequiel, ele revela que o homem avançou com ele mais meio quilômetro, mas agora ele não conseguia passar, queridos, andando. Ele teve que mergulhar porque as águas cobriam ele. E agora, queridos, eu digo que este homem não era ninguém mais do que Jesus, porque somente Jesus, querido, pode fazer com que eu e você fique submerso. Somente Jesus pode, queridos, nos cobrir com a água. E Ele quer conduzir você e a mim a estes níveis. E Ele só põe, queridos, em nós uma força se nós acreditarmos nele. Porque eu vejo que Jesus, ele não força ninguém. E uma coisa que Ezequiel fez é que ele, em nenhum momento, ele contrariou aquele homem. E muitas vezes nós estamos passando por batalhas, muitas vezes nós estamos passando por algum problema e nós queremos confrontar Deus. Nós queremos perguntar a Deus por que é que eu estou passando, queridos. Olha para Ezequiel nessa noite. Pense em Ezequiel nessa noite. Pense alguém pegar na tua mão, você pisar ali nas areias do Rio São Francisco, e aí os seus pés tomam as águas e ficam no tornozelo. Até que de repente, queridos, você está submerso. Ezequiel, em nenhum momento, queridos,
Ele contrariou aquele homem todo o tempo, mesmo sem saber o que é que esperava pela frente. Ele confiou e ele prosseguiu. Deus está dizendo para você: prossiga, independente daquilo que está acontecendo, prossiga, independente das pessoas que se levantam, prossiga, independente dos falatórios, prossiga, independente das calúnias, prossiga, independente daquilo que vem, prossiga, independente das enfermidades, das lutas, prossiga, prossiga, não pare, sabe por quê? Um passo de obedecer é o momento mais decisivo das nossas vidas. Mas pastora, você não vê lá na minha casa, mas Deus vê. Pastora, mas você não vê o tanto que eu estou chorando, mas Deus vê. Pastora, você não sabe o tanto que eu estou sofrendo, mas Deus sabe, queridos. E é por isso que Ele quer que você obedeça. É por isso que Ele quer que você chegue no momento mais decisivo da sua vida, que não é ter água na cintura. Ele quer que você mergulhe, ou seja, Ele quer você por inteiro, queridos. Ele quer você por inteiro. Em todos os dias, queridos, independente das lutas. Eu particularmente, eu escolho mergulhar todos os dias, sabe por quê? Eu não quero ficar no primeiro nível, eu não quero ficar no segundo nível, eu não quero ficar no terceiro nível, não, queridos. Eu quero, como Ezequiel, estar mergulhada na presença de Deus. Eu quero todos os dias estar, queridos, mergulhado no Espírito Santo. Eu quero todos os dias aumentar a minha intimidade com o Senhor. E é necessário que nós façamos isso. Nós não podemos deixar, queridos, com que as lutas nos impeçam, com que o medo te impeça. Sabe, pastor, tantas coisas têm se levantado, tantas pessoas têm se levantado, tantas pessoas têm falado de mim, têm falado da denominação, têm falado sobre a pastora, mas sabe o que Deus está falando? Pode mergulhar, porque eu vou te fazer passar de um lado para o outro. Águas que se passam nada, queridos, que eu não posso mais ver, que eu não posso mais enxergar. E o fato de mergulhar neste rio com Deus, queridos, não é nada mais além do que viver, não mais para você, mas viver completamente para Deus. Porque Deus espera, queridos, que nós entreguemos a nossa vida completamente para Ele. O profeta Ezequiel é levado, queridos, a 4 níveis, que representa profundidade e intimidade com Deus. Pastora, mas eu tenho medo. Medo do que, queridos, quando o Espírito Santo está segurando as suas mãos. Pastora, mas eu tenho medo da solidão. Solidão, porque se o Espírito Santo está com você. Pastora, mas eu tenho medo da rejeição. Rejeição do que, queridos? Ezequiel aqui ele nos mostra que é preciso ter coragem, fé, comprometimento, abnegação, dependência e obediência. Nós precisamos ter, queridos, coragem, fé, comprometimento, dependência e obediência a Deus. Porque quando nós temos isso, Deus nos revela, queridos. E nós estamos longe de ser, queridos, somente um passo de mágica. Nós não caminhamos em um passo de mágica, queridos. Nós caminhamos na presença de Deus. Nós caminhamos, queridos, nos níveis a qual Ezequiel pôde entrar, queridos. Nós adentramos naquele rio até chegar, queridos, aonde eu e você, nós não podemos mais nadar. E não adianta você fugir da presença de Deus. Não adianta você dizer: Deus, eu não quero, sabe por quê? Em qualquer lugar, queridos, quando Deus te escolhe, Ele te pega. Quando Deus te escolhe, você pode tentar fugir da presença dEle, mas Deus, Ele vai e Ele te pega, queridos, e Ele te traz para a presença. E nessa noite, queridos, não se contenta em só molhar os teus pés. Não se contenta com as águas batendo somente no teu tornozelo, sabe por quê? O que Deus tem para você é muito maior do que só ter os tornozelos molhados. O que Deus tem para você é muito maior do que ter somente água até os joelhos, queridos. Deus tem uma promessa para a tua vida, queridos. Deus, Ele quer fazer com que você mergulhe na presença dEle. Porque quando nós estamos mergulhados na presença dEle, queridos, nós temos a promessa do quê? De abundância. Ezequiel, depois de estar mergulhado, quando ele sai, ele vê que de um lado e de outro tinha a árvore da vida, queridos. Tinha a árvore que davam frutos. Quando ele olha, ele viu uma
uma abundância de árvores de um lado e do outro. Sabe, queridos, às vezes você está resistente. Às vezes você está dizendo: olha, eu não quero mais meu ministério. Eu não quero mais exercer isso. Não adianta nada, queridos, nós agradarmos as nossas lideranças e entristecer o coração de Deus. Não adianta nada, queridos, nós queremos mostrar algo que nós não somos. Não adianta nada, queridos, nós queremos fazer as coisas na força do nosso braço, porque nós vamos vacilar, queridos. Não adianta nada você tentar caminhar dizendo: eu estou caminhando na presença de Deus. Cuidado, queridos, porque qualquer coisa faz com que os nossos joelhos se dobrem. E certamente, queridos, quando os nossos joelhos se dobrem, não é na presença de Deus, nós caímos. E nós colhemos um preço, queridos, a qual nós não podemos pagar. Pastora, mas aqui ainda tem preço? Tem, queridos, tem consequência. Porque na verdade, se nós fôssemos entender, nós entendemos que Jesus, Ele já levou todo o nosso preço, Ele já pagou o preço por nós. Mas muitas vezes nós estamos aqui, nós fazemos escolhas. Paulo, ele diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós temos que declarar todos os dias: Deus, eu não quero mais a minha vontade, eu quero a tua vontade para mim. Deus, não importa o que é que estão dizendo, o Senhor me conhece. Sabe por que, queridos, não adianta nada nós termos aparência? Deus, Ele conhece. Deus, essa semana me deu uma palavra muito dura. Porque a palavra diz, queridos, em Marcos, no capítulo 11, se eu não estiver enganado, que Jesus, Ele estava vindo cansado, e Ele estava com fome, e Ele avista de longe o que é uma figueira, cheia de folhas. E certamente, queridos, uma figueira cheia de folhas, naquela época, pelo caminho onde Jesus estava passando até nos dias de hoje, representa que ainda algum fruto sobrou, ou que algum fruto ainda estava verde. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele olha para aquela figueira e ele faz o quê? Ele amaldiçoa aquela figueira. Sabe o que Jesus estava dizendo? Não adianta ter aparência, não adianta você mostrar, e quando eu chego perto você está vazio. Queridos, e os discípulos, eles se assustam com aquilo. Tem um homem que se chama Russell, e ele diz assim: olha, eu sou ateu, porque como é que Jesus, ele pode amaldiçoar uma árvore que não tem culpa de nada? Sabe o que Jesus estava querendo dizer? É que não adianta nós termos a aparência de servos e nós não temos o coração para servir. Não adianta nada que nós temos uma aparência de que nós somos de Cristo e nós não temos nada dentro de nós. Não adianta nada, queridos, nós sermos, nossa, essa pessoa parece que ela é cheia do Espírito Santo só na igreja, mas dentro de casa ela toca o terror. Não adianta nada, queridos. Não adianta nada, queridos. Nós precisamos mostrar aquilo que está por fora, mas principalmente aquilo que está dentro de nós. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus, que Ele é todo poderoso. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus, porque é Ele que nos justifica. Nós temos que nos humilhar diante de Deus, porque é Ele, queridos, que cala a boca daquelas pessoas que têm se levantado contra nós. Sabe, queridos, ultimamente eu não tenho me importado mais com o que as pessoas têm dito, porque todos os dias quando eu acordo, Deus, Ele tem liberado uma palavra para mim. Todos os dias, quando eu me coloco de pé, e alguns dias atrás eu não estava entendendo isso, e todos os dias quando eu me coloco de pé, Deus fala: eu te justifico. Sabe o que eu entendi? Que eu não preciso dar explicação para ninguém, que eu não preciso ficar dando satisfação da minha vida para ninguém, porque é Ele que me justifica. Porque sabe o que eu aprendi, queridos? Que não adianta nós vivermos uma vida superficial na presença de Deus. Porque quando nós vivemos uma vida superficial na presença de Deus, o primeiro vento você cai. O primeiro vento você não quer mais saber de Jesus. E o que é que Jesus tem a ver com isso? O primeiro falatório, você já se revolta contra Deus. O que é que Jesus tem a ver com isso? Tem pessoas que dão motivo? Tem pessoas que andam errante? Anda. Mas nós precisamos voltar,
presença de Deus. Ah, pastora, eu não consigo mais. Quando nós declaramos, querido, que nós não conseguimos mais, é porque nós já perdemos a fé, nós já perdemos o amor. O medo já tomou conta das nossas vidas. Porque, querido, somente permitindo com que Jesus segure nas nossas mãos, nós vamos estar profundamente, o Espírito Santo nos levando de um lado para o outro. E aí, queridos, a guerra está acontecendo aqui, ó. A batalha está aqui, mas eu e você, nós estamos mergulhados em Cristo, nós estamos de um lado para o outro. E sabe o que acontece? Nós não vemos mais as batalhas, porque tem anjos guerreando por nós. Nós não vemos mais as afrontas, porque Jesus está nos justificando. Nós não vemos mais os falatórios, porque Jesus está calando a boca daqueles que levantam para a igreja do Senhor. Ei, queridos, ai. Isaías, ele declarou a palavra assim: ai de mim, que vi a face de Deus. Ai de mim. Mas sabe o que Deus está dizendo mesmo no ai que Isaías falou naquele dia? Deus está dizendo: ai daqueles que estão se levantando contra a minha igreja. Ai daqueles que estão falando contra a minha igreja. Ai daqueles que estão levantando um falso testemunho contra a minha igreja. Ai, é o ai de Deus, queridos, não é o ai de Jeremias. É o ai de Deus. E o ai de Deus, queridos, ele corta. O ai de Deus, queridos, se preciso for, ele arranca da terra, passou dessa morte. É, queridos, nós não fazemos oração para que ninguém morra. Mas as pessoas que se levantam, queridos, para tentar nos paralisar, se possível for, Deus arranca até da terra, queridos. A pastora Amélia postou, queridos, que essa igreja está de pé, ela precisa estar, queridos. Pastor, e como é que nós fazemos para a igreja estar de pé? É que eles entendem que Jesus está segurando a tua mão e Ele está te levando hoje a um nível mais profundo. Daqui a pouco você vai participar do memorial. Daqui a pouco você vai receber simbologicamente o sangue e o corpo de Cristo, queridos, que vai trazer cura, que vai trazer justificação, que vai trazer uma nova aliança, queridos. Sabe por quê? Deus não quebra a aliança que Ele fez comigo, com você, mas através do pecado nós quebramos a nossa aliança com Ele. Essa é a noite de renovação, essa é a noite de estar mais fundo e profundo em Deus. Essa é a noite de dizer: Deus, eu quero mergulhar mais fundo, eu quero estar mais profundo, eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Queridos, hoje é o primeiro dia da semana, não é segunda-feira o primeiro dia da semana, hoje é o domingo. E você está dando a primazia da tua semana ao Espírito Santo. Então não se contente. Eu já estou terminando, queridos. Não se contente com as águas batendo no teu tornozelo, muito menos no teu joelho, nem nos teus lombos, na cintura, nos ombros. Se contente em passar a semana inteira mergulhados na presença de Deus. Se contente, sabe por quê, queridos? Se o diabo se levantar aqui, Deus te leva para outra margem. Se o diabo te levantar aqui, Ele te carrega de volta para cá, queridos. É Jesus que nos faz passar, queridos amados. Queridos, quando eu vejo Ezequiel dizendo isso, quando eu vejo, queridos, que ele diz assim: águas que deviam passar ao lado, rio pelo qual eu não podia passar. Ele reconhece que sozinho ele não podia passar, mas ele tinha a segurança de um homem que estava dizendo para ele: pode pisar. Sabe o que Deus está dizendo para você e para mim nessa noite, igreja? Pode pisar. É eu que vou medir no 1.000 quilômetros, é eu que vou medir no 1.000 côvados. Talvez isso na tua palavra. Você pode pisar em autoridade, pastora, não sabe, não importa o que estão dizendo. Pode passar a nada. Pastora, mas tem gente que vem e joga um balde de água fria. Aproveita esse balde e mergulhe mais fundo, queridos. Não dá valor ao balde, não. Não dá valor a quem fala contra a tua vida, não. Use todas as circunstâncias para estar mais profundo em Deus. Tem uma canção que diz: quero ir mais fundo. Eu quero ir mais fundo. Eu quero estar mergulhado, Senhor.
Aí eu falei para ela, você não entendeu não a revelação de eu quero ir mais fundo? Ela falou, eu tenho muito medo quando eu ouço essa música. Quero ir mais fundo, leva-me mais fundo. Não sei cantar uma coisa. Ou é para aí que sai a continuação da música. E ela falou assim, eu tinha medo. Eu falei, sabe o que Jesus Espírito Santo está dizendo para você? Quando está dizendo, quero ir mais fundo, que Jesus está dizendo assim, olha, mergulhe na minha presença, vai mais fundo. Chega até um lugar a qual a tua visão não alcance mais, queridos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré, queridos. Em nome do Cristo Nazareno, queridos. Se você mergulhar mais fundo, queridos. Se você entrar neste nível ao qual o profeta Ezequiel entrou. Ei, queridos, pode se levantar o inferno inteiro, do maior ou menor, não vai prevalecer. As portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Quem é a igreja, queridos? Diga nós. Diga, queridos, nós. A palavra é para você, queridos. As portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não vai prevalecer contra a tua vida. Sabe o que eu vejo que os caras dizendo uma coisa de Deus? Deus fechando um monte de boca. Eu creio. Pastor, mas isso é meio estranho. Queridos, eu vejo, não é costura não, porque esse negócio de costurar é coisa de outra tipo de gente. Mas eu vejo Deus, queridos, fechando boca de pessoas. Vai ter pessoas, pastor América, que vai voltar e vai pedir perdão. Vai pedir perdão. Vai pedir perdão. Vai ter gente que vai entrar pelaquela porta e você pode se assustar e falar assim, o que é que essa pessoa está fazendo aqui? Mas sabe o que acontece? A igreja tem de adoração a Deus deve estar mergulhada no quarto nível, no nível tão fundo. E as pessoas que se levantaram contra este ministério vai entrar e vai pedir perdão. Não significa talvez que elas vão continuar aqui, que elas vão voltar para este lugar. Mas elas vão vir pedir perdão por todos os levantes, por tudo que eles têm falado que é mentira. Que Deus está ficando registrado aí, ó. Você pode ver daqui um mês, ou daqui uma semana, daqui uns dias. Deus vai fazer essas pessoas voltarem, retornarem, vão vir, vão entrar por essas portas e vão pedir perdão. E sabe o que você vai fazer? Você vai perdoar, gente. Sabe porque Deus está dando um coração perdoador para a igreja. Deus está forjando em você, sabe por quê? Um coração perdoador. Mas, pastora, sabe o que Ezequiel está dizendo aqui? Olha, eu não estou olhando para trás, eu estou olhando para frente, para o caminho a qual vamos abrir. Pastora, mas as feridas Deus cura. Passado, queridos, ficou. Presente é o que Deus está te dando hoje. E o futuro, queridos, é o que Ele está preparando para você. E é algo glorioso, queridos. É algo poderoso, queridos. É algo que homem nenhum pode fazer, queridos, com que se acabe, queridos. Queridos, eu vejo algo tão glorioso. Aleluia. Eu vejo algo tão poderoso, queridos. Eu vejo, queridos, algo tão grandioso e tão poderoso, que se eu fosse você, eu pedia para Deus abrir os seus olhos espirituais. Aquele que começou a boa obra, queridos, em sua vida. Aquele que começou a boa obra neste ministério, Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é justo. Ele é verdadeiro, queridos. Sabe o que eu vejo, queridos? Que Jesus já está na mesa. O Espírito Santo, queridos, a pessoa de Jesus Cristo já está na mesa. Tem lugar na mesa para você nessa noite, queridos. Tem lugar na mesa para você nessa noite, queridos. Pastora, mas a água está no meu tornozelo. Dá tempo. Até a pastora ministrar a Santa Ceia. De você mergulhar e deixar ser levado de um lado para o outro. De pedir perdão pelos seus pecados, olhar e examinar o teu coração. E dizer, Deus, eu já não aguento mais.
Eu quero estar mais profundo, eu quero ir mais fundo na tua presença. Amém, querido? Se coloque de pé, eu vou fazer uma oração. Senhor, a tua palavra não foi ministrada, Senhor. Deus, essa visão que o Senhor deu ao profeta Ezequiel, Deus, em nome de Jesus, que a partir de agora nós também venhamos, ó Deus, receber essa mesma visão. Entender, ó Deus, que nós não queremos ficar, Deus, com as águas dos nossos tornozelos, nem nos nossos joelhos, nem, Deus, na nossa cintura, nos nossos ombros, ó Deus, nos nossos ombros. Mas nessa noite, Deus, nós queremos mergulhar tão profundo, ó Deus, na tua presença. Nós queremos mergulhar tão profundo, ó Deus, que não importa o que tenha acontecido, não importa o que nós temos ouvido, não importa, Deus, os levantes, não importa, Deus, tudo aquilo que o diabo tem tentado arquitetar, porque nesta noite nós estamos mergulhando mais fundo e o Senhor é aquele que é poderoso para destruir todas as obras das trevas. O Senhor é poderoso, ó Deus, para destruir, para desfazer, ó Deus, tudo aquilo que o diabo tentou arquitetar, aquelas pessoas, ó Deus, que estão, ó Deus, tranquilamente dizendo: água comum aqui nos meus pés. Mas que nessa noite nós possamos, ó Deus, ir tão profundo e tão fundo, ó Deus, na tua presença, que nós vamos passar de um lado para o outro, ó Deus. Águas, Deus, ao qual o profeta diz que não se pode passar, Deus, a não ser que for nada, Deus. Deus, e nessa noite nós vamos atravessar de um lado para o outro em fé, sabendo que o Senhor está entregando algo grandioso nas nossas mãos, sabendo que o Senhor está derramando algo grandioso e poderoso sobre as nossas vidas, sabendo, ó Deus, que nessa noite, Senhor, Deus, o Senhor está fazendo algo, o Senhor está mudando tanto o coração, Senhor Jesus, nessa noite. O Senhor, Deus, está nos convencendo, que quem convence é o Espírito Santo, quem convence é a palavra que é justa, é verdadeira e é fiel. E nessa noite, Deus, o nosso coração não vai continuar se conformando com as coisas que sobrevêm sobre nós. Mas independente daquilo que nós estamos passando, nós queremos ir mais fundo, mais fundo, mais fundo, mais fundo. Nós queremos mergulhar na tua presença, na tua presença, na tua presença, Senhor. Nós queremos estar, Senhor, tão seguros, mas tão seguros, Jesus, sabendo que o caminho é o Senhor que está abrindo, sabendo que os passos que nós vamos dar de hoje, daqui para frente, é o Senhor que está abrindo. E o Senhor está fechando boca de pessoas. O Senhor está fechando boca de pessoas que têm caluniado, Deus, a tua igreja, que têm se levantado contra este povo, Senhor. Sabe por quê? Ei, Deus, é o Senhor que trabalha, é o Senhor que faz. E nós estamos aqui, Senhor Jesus, dispostos, Senhor, a mergulhar mais fundo e profundo na tua presença. Nós te adoramos e nós bendizemos ao teu nome, porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é justo, o Senhor é o Deus dessa igreja, o Senhor está operando sobre essa igreja e agindo, o Senhor, quem pode impedir? Agindo, o Senhor, quem é que pode impedir? O Senhor está fortalecendo a tua igreja nesta noite, Senhor. Aqueles que estão caídos, se preparem, porque o Senhor vai te pegar e vai te colocar de pé. Não adianta você fugir, o Senhor vai te colocar de pé. Não adianta falar que não quer mais, não é o seu querer, é o querer dele, é a vontade dele. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: não para não, prossiga, porque eu quero ter uma intimidade maior com você. Quando na verdade nós é que deveríamos buscar maior intimidade com Deus, mas Deus está dizendo: eu quero ter uma intimidade maior com
Não adianta fugir. Só há dois caminhos, o céu e o inferno. Ou você corre em direção a Cristo, ou você corre em direção ao inferno. E eu sei que ninguém aqui quer correr em direção ao inferno. Nós queremos correr para os pés de Jesus. Nós queremos correr para a presença de Jesus. Nós queremos estar mais pertinho de Jesus. Nós queremos somente a tua presença, Senhor. Nós não queremos mais nada. Tudo que nós temos aqui nesta terra é bônus para as nossas vidas. Nós queremos ir mais fundo. A tua presença leva-nos mais fundo, Senhor. Eu te adoro e te dou o nome. Para todos sempre, para todos sempre. Amém, queridos. Eu agradeço a minha oportunidade. Eu agradeço por essa oportunidade. Eu confesso que quando a pastora falou, eu já me alegrei. Pensei, vou lá ficar sentada, vou ouvir uma palavra poderosa, mas antes da palavra chegar na igreja, ela chega na gente. E eu agradeço a minha